Saudações, senhoras e senhores. Eu sou o Dead Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. E no vídeo de hoje vamos encerrar a nossa série sobre os Templários, colocar os últimos pingos nos is, terminar de desmistificar algumas coisas que falam sobre eles e sanar as últimas dúvidas sobre. No último vídeo, na parte 2, eu deixei 4 perguntas em aberto. Os Templários realmente foram extintos depois da traição do rei? Os Templários têm alguma ligação com a maçonaria? Qual a ligação entre o Bafomé e os Templários? E por último, existem relíquias templárias perdidas? Vamos passar por cada uma dessas perguntas de cada vez. Recapitulando de maneira resumida, enquanto os Templários seguraram a barra protegendo Jerusalém e os peregrinos, a Igreja e os reis da Europa fizeram vista grossa, até gostavam dos Templários. Quando os muçulmanos reconquistaram Jerusalém e expulsaram todos os cristãos de lá, os Templários continuaram existindo na Europa com outros propósitos. E eles eram muito honrosos, conquistaram o respeito da população em praticamente todo o continente e logo ganharam poder político, econômico e tudo mais. Como eu disse para vocês, chegaram a emprestar dinheiro para reis. Isso já não agradava mais tanto assim a igreja e muito menos os políticos. Filipe IV, o rei da França, que era endividado com os Templários e os traiu, como vocês já sabem, tinha um enorme poder sobre o Papa da época. Meio que esse rei ajudou esse Papa a chegar no seu cargo. Era meio que uma dívida moral. Então o Papa permitiu a caça, a prisão, a tortura e a execução de todos os Templários. Alguns, sim, conseguiram fugir e se abrigar em países como Portugal, onde essa caça aos Templários acabou não chegando. Mas isso não foi o suficiente para mantê-los existindo, ainda mais com uma bula papal que veio alguns anos depois, que literalmente anunciava de vez o fim da ordem oficialmente. E com isso, já pulamos para a segunda pergunta. Os Templários têm alguma ligação com maçonaria? Muitos espalham por aí que depois de serem banidos da Igreja Católica, os Templários se esconderam, mudaram de nome e formaram a maçonaria, com a intenção de acabar com a Igreja Católica e blá blá blá. Essa é uma informação falsa. E essa coisa de acabar com a Igreja Católica até chega a ser teoria de conspiração. Não vou entrar aqui na questão de como a maçonaria foi formada, isso é assunto para outra série de vídeos no futuro. Nesse momento, se você tem um mínimo de conhecimento sobre a maçonaria, você deve estar se perguntando então por que lá existem graus de hierarquia chamados de Cavaleiros Templários, por exemplo. Também existe a Ordem de Molay, em homenagem a Jacques de Molay, um dos principais personagens templários e tudo mais. Mas é basicamente isso, homenagem, inspiração. Não só os maçônicos, mas várias outras sociedades, seitas, grupos adotaram alguns costumes, alguns símbolos, nomes, ideias, princípios dos nobres templários, mas nenhum desses grupos, nem mesmo a maçonaria, tem ligação direta com os templários originais, nem mesmo o grupo que se auto-intitula de Templários Modernos, não tem ligação. A terceira pergunta é sobre o Bafomé, e a resposta para essa pergunta talvez seja a mais simples e a mais complexa ao mesmo tempo. Em alguns livros bem antigos, em algumas matérias, em algumas pinturas, em algumas artes, até mesmo internet afora, vocês vão encontrar pessoas dizendo que os Templários, em dado momento, deixaram de ser uma ordem de cavaleiros
para se tornarem uma seita que cultuava uma criatura chamada Baphomet ou Baphomet. Como eu disse para vocês, quando quiseram trair os templários, acusaram eles por diversos motivos: heresia, sodomia, homossexualismo e diversas outras coisas, inclusive bruxaria. Os templários foram acusados de idolatrar um demônio de 3 faces. E ponto. Esse demônio de 3 faces sequer recebeu um nome na época, ou seja, templários não têm ligação alguma com Baphomet. Essa história toda começou por causa de um arqueólogo chamado Joseph von Heimer. Ele era um católico fervoroso e não gostava do ideal dos templários. Não preciso dizer mais nada, correto? Num pequeno tratado escrito em 1816, Joseph afirmava que os templários tinham um ritual de iniciação com o nome de Baphomets, e o templário que passasse por esse ritual poderia descobrir os segredos e os mistérios da ordem. Um tremendo blá blá blá. Na época dos templários, a entidade Baphomet, o símbolo fechado como conhecemos hoje em dia, provavelmente nem existia. Senhoras e senhores, o Baphomet é o meu símbolo preferido. A história de como essa figura realmente começou a surgir é muito misteriosa, evoluiu muito através dos séculos, existem muitas especulações. E por mais que os templários nem soubessem o que é Baphomet, essa acusação do Joseph acabou fazendo parte da história do cara de bode e aumentou muito a sua fama. Vocês estão esperando há muito tempo um vídeo sobre o Baphomet, e terminando essa série dos templários, eu finalmente já vou ter a base para finalmente explicar para vocês tudo sobre esse símbolo, como ele começou a ser formado, como ele evoluiu através dos séculos, como ele ficou famoso e como ele finalmente chegou ao estado atual que conhecemos hoje em dia. É só esperar, ok? Vai ser um dos vídeos mais caprichados do canal. Agora, vamos para a última pergunta. Existem relíquias templárias perdidas? Os templários, como foi explicado na parte 2, protegiam diversos lugares, mas não apenas lugares, também objetos. Alguns deles seriam considerados verdadeiros tesouros hoje em dia, obras de arte, por exemplo. O interessante mesmo é sobre as relíquias. Relíquias são objetos considerados sagrados para alguma religião. No caso dos templários, objetos sagrados para a Igreja Católica. Vocês já ouviram falar nas cabeças decepadas de santos, por exemplo? Estou mostrando duas para vocês aí agora. A cabeça de Santa Catarina e a cabeça de São João Batista. E sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Essas cabeças são verdadeiras, de pessoas que um dia foram consideradas santas. Os cristãos dessa época acreditavam que mesmo depois da morte, pedaços do corpo de um santo ainda poderiam continuar proporcionando milagres. Então, pedaços do corpo desse santo se tornavam relíquias. Algumas são preservadas até hoje. Os templários chegaram a ser responsáveis pela proteção de algumas dessas relíquias, e quando eles começaram a ser caçados, algumas dessas relíquias acabaram desaparecendo. Desaparecendo mesmo. Ninguém sabe até hoje se foram roubadas, se foram escondidas, se foram destruídas. E como sempre, tem gente que se aproveita da sombra da dúvida para inventar coisas sem fundamento algum. Tem gente por aí que diz que os templários esconderam o Santo Graal, a coroa de espinhos de Cristo e uma série de outras coisas. Então, só para deixar claro, isso também é boato, coisas tiradas a partir do nada. Agora, juntem tudo o que aprendemos hoje.
vocês vão perceber que esse último vídeo inteiro foi praticamente para desmistificar coisas. Existem muitas mentiras e boatos em torno da história dos Templários. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês e finalmente encerramos assim a nossa série. Senhoras e senhores, para quem ainda não sabe, eu inaugurei a loja do canal. Lá vocês vão poder encontrar camisetas com os mesmos temas que abordamos aqui nos vídeos. Já tem estampas sobre as bruxas de Salem, sobre a peste negra, sobre catarse, sobre alquimia e aos poucos eu vou lançando mais. E sim, no futuro vai ter camisas sobre os Templários, vão ser lançadas juntas com as camisas do Baphomet. Enfim, são 6 camisas que compõem a loja inicial dessa inauguração. Visitem lá e espero que gostem. Muito obrigado pela companhia, espero que tenham gostado dessa série. Até o próximo vídeo e fui!